Olá, bebês, olá, humanos. Para vocês que vão estar assistindo essa live depois, nós estamos com uma live sobre verdades não ditas e a nossa base é educação sexual, tá? Bom, eu sou Rafael Basílio, para quem ainda não me conhece. Eu sou estudante de psicanálise e também fiz um curso com base na psicologia de terapia cognitiva comportamental, tá bom? Só que nós não vamos falar sobre esses assuntos com base em ideias, idealizações. Nós vamos falar com base em especialistas. Então, nós vamos trocar uma ideia, nós vamos conversar. Um olá para você que já está entrando, tá? Então, as nossas bases, as nossas fontes serão fontes de especialistas, pessoas formadas na área, para que a gente também dê um embasamento. Por mais que a gente vá trocar uma ideia, por mais que nós vamos conversar, eu quero dar base a essa conversa, a esse diálogo, tá bom? Então, uma das nossas fontes são os pesquisadores da Universidade de Michigan dos Estados Unidos. Eu sou muito fã dos especialistas dos Estados Unidos, porque eles acrescentam muita base no que eles falam, não é só achismo. Eles demoram muito tempo para descobrir algo, mas quando eles descobrem, quando eles publicam, é sobre um assunto muito sério, tá? Um assunto muito válido, né, nos nossos dias. E você que está entrando, já dá um alô aí. Tô vendo aqui que já tem gente entrando. Daqui a pouquinho tem mais gente vindo. A nossa segunda base é a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira de Juiz de Fora. É uma sexóloga que eu admiro muito, tá? A outra é uma pesquisadora, é uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo. Estudiosos da Universidade de São Paulo, eles fizeram pesquisas com base em sexologia, em educação sexual, para trazer um pouquinho das questões públicas sobre sexo e também a principal, que eu acho ela uma pessoa fenomenal, é a doutora Beatriz Jorqueira. Ela é ginecologista. Ela é uma ginecologista, uma doutora muito respeitada aqui do Brasil. Então, todo esse assunto, toda essa perspectiva terá como base essas fontes, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos abranger nessa live é sobre esse tabu sexual que existe na sociedade. Conforme vocês forem entrando, já deixa aqui nos comentários. Por que a sociedade ela impõe um tabu tão grande acerca acerca de sexo? Esse é o papo. Sobre casais, sobre solteiros, principalmente sobre a sexualidade feminina, sexualidade, né, das mulheres. A sociedade ela entra de uma forma muito cega, muito ignorante. E isso acaba fazendo com que as mulheres sofram quando o assunto é educação sexual. Eu acredito que você já tenha visto algum vídeo, tanto aqui no meu Instagram, Rafael Basílio Psique, quanto no meu Facebook também, Rafael Basílio Psique, ou no meu segundo canal do YouTube, que é um novo canal, Rafael Basílio Aleatório, que eu tenho postado bastante coisas sobre educação sexual, ou no meu primeiro canal, Rafael Basílio Oficial. Eu tenho falado bastante, eu tenho compartilhado, né, através dessas fontes, assuntos que são muito importantes pra gente, assuntos que nós precisamos conversar. E um dos vídeos que trouxe bastante polêmica foi o vídeo que eu falei sobre 70% das mulheres nunca tiveram um orgasmo com seus companheiros. Vou até beber aqui, ó, um pouquinho de vinho, vocês são servidos, servidas. Especialistas dentro desse tabu sexual, eles dizem que 70% das mulheres, principalmente brasileiras,
elas nunca tiveram um orgasmo com seus companheiros. Isso é crítico, isso é triste. Eu não sei como você vê essa realidade, mas já deixa aqui nos seus comentários como você enxerga isso. Como você se sente recebendo essa informação. 70% das mulheres, segundo especialistas, nunca tiveram um orgasmo com os seus companheiros. A nossa primeira base para isso é o Departamento de Transtornos Sexuais Dolorosos Femininos da Universidade de São Paulo. É triste. Óbvio que alguns dados eles vão ser um pouquinho divergentes em questão de porcentagem, né? Alguns dizem que são 55% a 60% da população, já outros não, batem na tecla dizendo que exatamente 70% da população brasileira, tá? Dentro desse campo, é um estudo brasileiro, 70% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. Nós temos um problema muito social. Nós temos também uma base, o que nós não vamos abranger ainda aqui, é uma sociedade estruturalmente machista. Isso sim, historicamente, faz com que esse dado seja muito real, faça muito sentido. Ainda que não seja o que nós queremos, né? Nós desejamos que todos sejam muito felizes de várias formas possíveis. Principalmente nós que somos terapeutas, que trabalhamos com a mente do ser humano, nós desejamos que todos alcancem aquilo que o seu cérebro e o seu corpo ele pode te trazer de melhor, de perfeito. Tá? Então esse é o primeiro assunto que eu queria trazer à tona, queria trazer para vocês, porque eu acho que isso é algo muito real. E aí, especialistas dizem que 85% dos casais, eles não conversam sobre sexo. Eles não conversam sobre educação sexual. E isso também é um segundo fator muito sério, muito grave, né? Porque nós vivemos a vida, felizmente ou infelizmente, idealizando encontrar uma pessoa bacana, idealizando, né, ter um romance, idealizando encontrar uma pessoa verdadeira, transparente, uma pessoa que, né, nos faça feliz e também nos dê a oportunidade de fazê-la feliz. Então, socialmente nós crescemos, felizmente ou infelizmente, você quem vai tirar suas conclusões, com essas idealizações de encontrar alguém, né, para tentar encontrar a felicidade, ainda que a felicidade ela nunca vai ser encontrada em uma outra pessoa ou em uma outra coisa, né? Nós precisamos ter uma saúde psicológica, uma saúde mental e uma maturidade muito grande para entender que, de fato, isso é um fato, a nossa felicidade ela não depende de absolutamente ninguém, a não ser da gente mesmo. Então, infelizmente, é uma realidade em que os casais eles não conversam sobre educação sexual. E aí, se em um relacionamento, né? Não vamos falar só sobre casamento, mas se em um relacionamento existem duas pessoas, então só uma pessoa está sentindo prazer, só uma pessoa está tirando proveito dentro desse campo da sexualidade, da educação sexual, só uma pessoa. E aí nós vemos séculos, décadas dessa realidade, onde apenas uma parte, né, ele vive essa questão intensamente de sentir o prazer extremo, de chegar ao ápice do orgasmo. Tá, mas será que não chegou o momento da gente parar, pensar, e o meu companheiro, e a minha companheira? Será que esse não é o momento da gente fazer isso? E é assustador. Mas dentro dessas perspectivas, dentro dessas análises, dentro desses estudos, o maior índice de pessoas que não conseguem chegar ao orgasmo com os seus parceiros
por incrível que pareça, são as pessoas casadas. São as pessoas que moram juntas. São as pessoas que vivem juntos, que decidiram viver uma vida. Então, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque se nós decidimos viver juntos, ter uma vida a dois, por que não os dois conseguirem alcançar esse prazer extremo? Vou até tomar mais um vinho aqui. Por que não os dois chegarem ao ápice do prazer? Óbvio que é uma questão muito social, né? Infelizmente, nós crescemos em famílias que não há abertura para esse papo, para essa conversa sobre educação sexual, sexologia, sobre essas questões que são seríssimas, que são muito sérias e que vão fazer uma diferença muito grande lá na frente, no nosso futuro, quando a gente encontrar alguém. Mas isso começa lá atrás, quando os pais evitam conversar com seus filhos sobre educação sexual, quando os filhos eles não sentem nenhum tipo de abertura ou liberdade para conversar com seus pais sobre educação sexual. Mas a realidade é que todo mundo tem curiosidade. Eu tenho, você tem. Essa pessoa que vai estar assistindo essa live depois, ou o corte dessa live, todos nós temos curiosidades sexuais, mas que infelizmente essa curiosidade ela é bloqueada. É um tipo de bloqueio social por conta de um tabu que existe há séculos na sociedade. E por que não a gente começar a quebrar esse tabu através do conhecimento, através das informações? Por que não começar a pesquisar mais? Por que não começar a estudar mais? Já que quando nós falamos sobre educação sexual, sobre sexo, eu não estou falando só dos outros. Eu também estou falando de mim. Eu também estou falando sobre as minhas realizações. Eu também estou falando sobre os meus desejos. E nós merecemos desfrutar do que há de melhor, sexualmente falando, mas sem o conhecimento, sem o diálogo sobre educação sexual, sobre sexo, é impossível alcançar essa, não uma excelência, como se isso fosse um lugar, mas esse prazer, sabe, sem tabu, esse literalmente prazer a dois. Então, a sociedade ela vive dentro desse tabu sexual, social há séculos. E nós precisamos começar a quebrar esse tabu. Nós precisamos começar a quebrar esse tabu de forma clara e através de informações. Uma outra questão também muito importante, eu já até gravei um vídeo lá pro meu primeiro canal, Rafael Basílio Oficial, e em breve eu vou estar compartilhando aqui para vocês. É sobre a questão sexual em uma vida a dois. É a questão sexual com base em uma vida a dois. Por que essa questão ato sexual, sexo, por mais que seja uau, eu acho que não existe palavra melhor para definir do que uau, por mais que seja uau, conforme os anos vão passando, conforme o tempo vai passando, e nós não somos nenhuma criança, nós não somos nenhum adolescente, nós já somos maduros para entender que por mais que sexo seja maravilhoso, sexo não é tudo. Ele faz parte, ele é um complemento de um todo. Só que muita coisa pode influenciar esse fator sexo, esse fator prazer, essa outra parte do cérebro e do comportamento e do corpo humano que também é importante. Então por que com o tempo
os casais eles perdem esse apetite sexual. Por que com o tempo essa vontade, esse desejo, ele vai diminuindo cada vez mais? Olha só. Tem um estudo que diz que 63% das mulheres elas gostariam de ter uma frequência maior de relação sexual com prazer extremo, falando do orgasmo. 63% das mulheres. É como se, independente de estar muito tempo junta, muito tempo sozinha, de já ter tido experiências sexuais, 63% tivesse gritando, clamando, uau, como é ter um orgasmo, uma sensação extrema a dois. 63% segundo especialistas, sexólogos que falam sobre isso. 63% das mulheres ficam ansiosas, esperançosas pela experiência a dois. Porque a maior parte dessa porcentagem consegue chegar ao orgasmo ou ter uma experiência sexual maravilhosa, extrema, sozinha. A sós. Temos uma questão social séria aqui. Muito séria. E temos dados que comprovam todas essas questões. Então, por quê? Por quê? Que quanto mais tempo nós passamos com uma pessoa, óbvio que no início é fogo e gasolina. Não vamos fugir dessa realidade. No início é fogo e gasolina. Se deixar, é de manhã, de tarde, de noite, mas o tempo vai passando. E talvez não em alguns meses, talvez não com 1 ano, com 2 anos, porque aqui entra uma perspectiva muito importante. Nós tratamos essa questão da paixão como se fosse algo muito adolescente. Quando nós olhamos para a paixão, nós vemos como algo adolescente. Só que esse nome, esse termo, com base em especialistas, a paixão, o fogo da paixão, ela tem tudo a ver com as relações sexuais, com o ato sexual em si. Porque segundo os especialistas, a paixão ela é uma demência de compulsão e obsessão. Aqui nós já começamos a responder por que os casais eles perdem o libido, eles perdem esse apetite sexual. Parece que nós vamos falar sobre algo adolescente. Vamos falar sobre paixão? Calma. A paixão ela tem tudo a ver com a questão sexual, com o sexo. Então os especialistas, quando eles olham para a paixão, principalmente os cientistas, né, que estudam a neurociência, eles dizem que a paixão é um impulso, a paixão é uma demência de compulsão e obsessão. Segundo a neurociência, a paixão ela envolve a obsessão. E o sexo, ele tem muito da obsessão. A paixão, segundo os neurocientistas e os cientistas, ela trabalha o hormônio chamado de dopamina, que é o hormônio que traz o prazer para o corpo. Sabe? Aquele prazer que você sente quando você está em uma relação sexual saudável, onde há uma busca pelo prazer do outro, e o outro também se preocupa com o seu prazer, automaticamente, dentro desse campo sexual do cérebro, a dopamina ela é ativada. E a dopamina, segundo a ciência, ela é um mecanismo de recompensa. Quanto mais eu sinto prazer, como é um bate-papo, eu vou falar uma linguagem que você entenda, tá? Então, quando eu falar prazer, eu estou falando da dopamina. Esse neurotransmissor, esse hormônio que o cérebro libera quando eu estou em uma relação sexual em que... Uau! Vou tomar até um pouquinho de vinho aqui. Vocês são servidos? Então, é gerado no nosso cérebro prazer.
E esse prazer é traduzido pelos cientistas como um mecanismo de recompensa. Por que mecanismo de recompensa? Porque quanto mais eu me entrego, mais eu sinto, mais desperta essa dopamina, esse prazer. E quanto mais desperta esse prazer, mais eu me entrego, mais eu me permito. Essa é uma realidade excepcional, fenomenal em uma relação sexual. Quando ambos conseguem ter esse encontro de almas. Aí nós também já podemos puxar para uma questão da espiritualidade, porque conexão é algo que torna o sexo muito mais prazeroso. Uma conexão de alma, uma conexão profunda entre as pessoas, isso é muito raro, né? O tema da nossa live é verdades não ditas, e isso é muito raro. Não é comum você encontrar isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Felizes e um brinde são aqueles que encontram. Então o ato sexual ele envolve esse prazer. E nós precisamos entender que você que está assistindo agora, a maioria falou que vai estar assistindo depois, por causa dos seus compromissos, nós não somos a nossa mente. A nossa mente, ela tem um mecanismo espontâneo, natural, consciente e inconsciente. Ela age pelos instintos e pelos impulsos instintivos. Isso significa que dentro desse campo sexual, dentro desse campo do sexo, da educação sexual, nós também vamos passar por processos e situações que hoje nós não fazemos a mínima noção. E nós olhamos para as pessoas e falamos assim, desnecessário, eu acho que eu não vou passar por isso não. Eu acho que não tem necessidade. Mas nós também não só podemos passar, como vamos passar por essas situações. A diminuição da libido, do ato sexual, do prazer sexual, conforme a gente fica muito tempo com a mesma pessoa, é muito grande. E isso é algo fenomenal e esquisito, cara. Porque como pode a gente amar uma pessoa, estar apaixonados por uma pessoa, decidir estar junto com essa pessoa, só que na realidade, na vida, no dia a dia, acontece o oposto. Quanto mais eu me envolvo com as pessoas inicialmente, eu sinto um prazer. Ativa o que nós estávamos falando sobre a paixão, ativa a dopamina, ativa a sensação de prazer, ativa esse êxtase no início dos relacionamentos. Mas conforme os anos vão passando, o prazer sexual diminui. Isso tem lógica? Não. É óbvio que nós vamos chegar a um porquê. Mas isso tem lógica, velho. Como pode você... Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, por mais que você a ame, por mais que você esteja completamente apaixonado ou apaixonado por ela, existe um mecanismo natural e espontâneo do cérebro do ser humano que diminui o apetite sexual. Vou tomar até mais um vinho aqui. Vocês são servidos? O tempo, a rotina, os filhos, coisas que nós lutamos a vida inteira para construir. Coisas que nem todo mundo, mas a maioria das pessoas idealizam desde criança, desde adolescente, desde adulto, construir uma família, ter filhos, conquistar sua independência financeira, sua independência pessoal, construir o seu patrimônio. Tudo isso podem ser fatores que vão atrapalhar a sua saúde sexual lá na frente.
Cara, que surreal, velho. Parece até mentira, né, o que eu tô falando. Parece até... mas é uma verdade. Existe um dado que diz que 60% das pessoas que hoje já não tem mais um apetite sexual muito grande, 60% das pessoas que hoje, em pleno século XXI, não tem um apetite sexual tão grande como tinha, um dos motivos são rotina exaustante. E talvez alguém olhe para a sua vida, já que nós estamos conversando aqui, alguém olha para a sua vida e fala assim, mas comparado à minha vida, a sua rotina é tranquila. Ou alguém pode falar, comparado à vida de terceiro, de quarta, a sua vida é tranquila. Só que nós precisamos entender que cada mente é uma mente. Cada mente funciona de uma forma e nós devemos respeitar os limites das pessoas. A rotina, ela pode sim mudar ou acabar com o nosso apetite sexual. É uma realidade triste. Mas sim, especialistas, principalmente aqui do Brasil, através de um estudo do comportamento de transtornos sexuais dolorosos femininos da Universidade de São Paulo, eles dizem que 60% das pessoas que já não sentem mais aquele apetite sexual com a mesma pessoa, com o companheiro, com o marido, com a esposa, ou com alguém que você decidiu morar junto, encaixa isso na sua realidade. Um dos motivos é por causa da rotina, do costume exaustivo, sabe? Aquele papai e mamãe, aquela mamãe e papai, mamãe e papai, mamãe. Isso no início é bom. E cada um vai puxar isso para sua realidade, porque tem gente que gosta, e se fizer a mesma coisa, e se isso se tornar um padrão, para algumas pessoas não tem problema. Mas coloca isso durante 3 anos, durante 4 anos, durante 5 anos. Especialistas, eles dizem que essa rotina, essa intimidade costumeira, ela rouba o apetite sexual dos casais. Então vamos colocar aí, a ciência diz que a paixão ela tem a duração de aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio, no máximo a 3 anos. Nós não estamos falando sobre algo adolescente, nós estamos falando sobre educação sexual, estamos falando sobre sexo. E a paixão tem tudo a ver com sexo. Então os especialistas, eles dizem que a paixão ela tem um tempo de duração. Parece mentira, né? Mas sim. A neurociência diz que a paixão ela dura de 2 anos e meio até no máximo 3 anos. Isso vai depender, já que a paixão é um mecanismo de recompensa, ela precisa receber algo para também dar, ela precisa achar aquilo interessante para se entregar. Isso vai depender de como está o seu relacionamento naquele momento. Isso vai depender de como está a rotina, de como está funcionando a sua mente em um modo geral. Lembrando que nem tudo se resume a sexo. Nós somos maduros. Nem tudo na vida se resume a sexo. Mas sexo é um fator importante na vida do casal. Para você que não é casado, não tem problema. Você pode pegar isso e entender para lá no futuro a gente tentar burlar o sistema psicológico, porque todos nós vamos passar por situações como essa. Então por que a paixão, por que os casais, conforme o tempo vai passando, eles diminuem a frequência sexual? Tudo tem a ver com o que nós estamos falando, sobre a paixão. Um nome que é puxado sempre para algo muito adolescente, mas de adolescente não tem nada. Muitas coisas na nossa vida envolvem a paixão. Então se a ciência
Se a neurociência diz que a paixão ela tem a durabilidade de 2 anos e meio a no máximo 3 anos, isso dependendo do tipo de relacionamento que você tenha, dependendo do estado ou estágio psicológico em que você esteja, porque os transtornos psicológicos, eles também afetam a vida sexual. Mas voltando aqui, se são de 2 anos e meio a 3 anos, isso significa que esse é um tempo base. Eu sei que muita gente não leva a sério essa questão de o que a ciência diz, o que os estudos dizem, porque cada um quer viver a sua vida pessoal, quer acreditar nas suas experiências. Mas os cientistas, depois de décadas de estudos, de séculos de estudos, eles comprovam que a paixão, esse apetite sexual, que também gera dopamina, que é a sensação de prazer, e é usado diretamente nas nossas relações sexuais, no quesito sexo, ela dura de 2 anos e meio a 3 anos. Essa é a primeira explicação do porquê que os casais, eles perdem o apetite sexual com o tempo. Por que isso não envolve diretamente o amor? Isso significa então... Rafa, eu já não tenho mais 2 anos. Eu tenho 5 anos com o companheiro. Eu passei 6 anos com o companheiro. E realmente isso diminuiu muito o meu apetite sexual conforme o tempo ia passando. Mas isso significa que eu não ame a pessoa? Calma. Vou até tomar mais um. Calma. Respira fundo. Amor é uma coisa. Vida sexual é outra, completamente diferente. O fato do apetite sexual diminuir com os anos não significa que você deixou de amar a pessoa. Não. O amor, com base na neurociência, ela trabalha a ocitocina, um neurotransmissor chamado de ocitocina, que é o neurotransmissor que trabalha o companheirismo, que trabalha o diálogo, que trabalha a dualidade, a parceria do casal. Isso é amor com base na neurociência. Então eu posso, só para não gerar dúvidas e não deixar questões abertas, eu posso amar muito uma pessoa. Muito. Tá dando aulas. Obrigado, Rosália Pereira. Eu posso amar muito uma pessoa. Muito! Mas com os anos, perder o apetite sexual. Lembrando que a nossa live é sobre verdades não ditas. E essa é uma verdade que não é dita. Existe um tabu social muito grande quando o assunto é sexo ou educação sexual. As pessoas te olham diferente quando você vai falar sobre esse assunto. Como se isso fosse algo de outro mundo, fosse algo de outro planeta. Só que, você vive essa realidade. Eu vivo essa realidade. Quem ainda não vive, vai viver essa realidade. Não adianta olhar para os casais de hoje e falar assim, nossa, eu nunca vou me tornar esse tipo de casal, porque todos nós um dia vamos passar pelas mesmas experiências. Só que cada um vai reagir de uma forma completamente diferente. Mas não vamos ser medíocres. Hashtag não vamos ser medíocres. Essas são uma das realidades. Vou até tomar mais um cálice de vinho, porque é um assunto complexo, mas é um assunto muito bom de se falar. É um assunto muito bom de se falar. Então, para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre por que os casais eles vão perdendo o apetite sexual conforme os anos vão passando. Eu posso te dizer que isso é algo supernatural, tá? Supernatural no sentido de isso vai acontecer com todo mundo. A mente do ser humano, ela funciona assim. Os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios, eles trabalham de uma forma
por causa da sociedade, por causa do estilo de vida que a gente vive, por causa da nossa rotina, é natural que a gente vá perdendo algumas questões, que vá diminuindo alguns neurotransmissores, que vai diminuindo alguns hormônios. É natural, gente. Então você que já tem um relacionamento há muitos anos, e você talvez já até se perguntou, cara, eu acho que eu não amo mais a pessoa, porque eu já não sinto mais aquele prazer de antes. Então eu quero concluir essa sua pergunta te dizendo que nós não somos mais adolescentes, né? Nós não somos mais adolescentes e nós não somos obrigados a manter um apetite sexual como a gente tinha na época que a gente era jovem, que tinha seus 20 anos. Não funciona assim. A realidade é essa, gente. Por mais que quando sentam os casais para conversar, todo mundo é maravilhoso, todo mundo chega ao ápice do prazer, todos os casais conseguem ter o prazer extremo, a realidade não é essa. Em conversa de casais você sempre vai ouvir, a gente faz todo dia, é toda hora. Não... Ei, vou até tomar mais um cálice aqui de vinho. Não é mais todo dia e não é mais toda hora. Mas quem foi que disse que tem que ser todo dia, que tem que ser toda hora? Quem foi que criou? Quem foi que criou essa questão de que tem que ser todo dia, tem que ser toda hora? Todos os anos o ato sexual de um casal tem que ser sempre da mesma forma. Quem disse? Nós não somos mais adolescentes, gente. A Evelyn falando desse jeito. A realidade é que as coisas mudam com o tempo. E as coisas mudarem... Agora eu estou falando como alguém que cursa psicanálise e que fez um curso com base na psicologia de terapia cognitiva comportamental. As mudanças são supernaturais. Então calma. Calma. Não entra em crise. Vem uma coisa aqui na minha cabeça, eu vou jogar, tá? Vamos supor... Vem uma coisa na minha cabeça, não. Eu aconselho, gente, pessoas há mais de 10 anos, pelos lugares que eu palestro, e elas compartilham comigo algumas experiências pessoais. Eu não posso, tá? Como terapeuta, como especialista, eu não posso falar o nome da pessoa ou dar coisas que liguem a pessoa, mas nós podemos dar o exemplo sem trazer nada que ligue a ninguém, tá? Então vamos supor que por causa dessa questão sexual, uma pessoa ela decida terminar o seu relacionamento. Por conta dessa questão sexual. Ela decida terminar esse relacionamento, já que ela não entende, ela não consegue entender essa perspectiva que nós acabamos de conversar. E ela acha que não, se não tem sexo, não tem relacionamento, então é melhor terminar. Aí o que essa pessoa faz? Pela ausência de ato sexual nesse relacionamento que já tem muitos anos, ela fala, acabou sexo, acabou amor. Já tá um negócio ali meia boca, né? A gente já nem se encontra mais, então vou terminar. Tá, a pessoa terminou. Vamos supor que, lembra do que eu falei? A paixão ela envolve o mecanismo de recompensa, mas com o tempo a paixão ela diminui e a paixão ela está 100% coligado ao sexo. Aí vamos supor que ela sai, ela termina essa relação em que a paixão já estava dentro de uma rotina, cuidar dos filhos, isso leva tempo, isso tem um desgaste de energia psicológica e mental, preocupação, e tem que trabalhar para ter dinheiro, para manter casa, para manter sonho, para manter tudo. E tudo isso afastou o casal e ela decide terminar. Terminou o relacionamento. Ok. O que as pessoas costumam fazer? Elas costumam ir em busca de alguém que vá me trazer o prazer que eu não tinha. Então a maioria dos términos são nada mais nada menos do que eu até te amo, mas eu nesse momento, nessa fase da vida, eu estou em busca de algo que você já não pode me proporcionar mais. E a gente acaba esquecendo que a vida é feita de fases.
Literalmente, a vida é feita de fases. A vida é feita de ciclos. Tem coisas que o meu parceiro não me proporciona agora, que eu quero agora. Em pleno 2023, nessa fase que eu estou vivendo. Mas daqui a 2, 3, 4 anos, isso que eu quero tanto agora e que eu vou terminar um relacionamento por causa do que eu quero agora, daqui a 3, 4 anos, isso já não vai fazer tanta importância. Então, terminei um relacionamento. E o que as pessoas fazem quando elas terminam um relacionamento por causa desse nosso tema? Por causa de uma falta de libido, de prazer, aquele prazer extremo de você... Elas terminam o relacionamento e começam a ir em busca de um outro relacionamento que vá trazer um prazer que esse relacionamento não proporcionava. Você pode escutar o que eu estou falando e anotar. Todo início de relacionamento pode ser muito prazeroso. Gente, tudo que é novo e que tenha traços daquilo que você gosta, daquilo que você admira, daquilo que você vê como ideal, desperta o que nós estamos falando até agora, paixão. Desperta dopamina, sensação de prazer, sensação de... E aí você acaba, no início do relacionamento, se não for uma pessoa abusiva, você acaba criando expectativa. A paixão, ela cria expectativa. E aí você já nem lembra mais daquele seu relacionamento de anos, porque aqui no início, aí você entra pro campo científico da paixão. A paixão, ela dura até 2 anos e meio, no máximo 3 anos. Então, óbvio que vai ser uma experiência maravilhosa, porque é uma experiência nova. Às vezes não tem a ver com a pessoa que você está se relacionando. Às vezes tem a ver com você e com o que você está buscando. O início das relações sexuais, elas vão ser maravilhosas porque é o início de relações sexuais. Então, o primeiro contato, a conexão que existe entre vocês, vai ser algo que vai te despertar paixão, vai te despertar dopamina, sensação de prazer. E você vai, uau, você vai esquecer. Não esquece que nós estamos contando uma história. E nós falamos de uma pessoa que estava dentro de um relacionamento de 3, 4, 5, 6 anos, o ato sexual já não existia mais, o libido já diminuiu, e ela termina um relacionamento, o pessoal que está mandando coração aí, ó, coração de volta. E aí essa pessoa, ela terminou o relacionamento porque a libido diminuiu, o apetite sexual diminuiu, e agora nós estamos contando uma história onde essa mesma pessoa, ela conheceu alguém, e esse alguém também despertou nela uma paixão, um desejo, né, aquele fogo que ela já não sentia mais. Mas calma, isso é momentâneo. Tá aqui um balde d'água, né? Calma! Ei, muita calma nessa hora. Gente, quando a gente começar a entender que a vida sexual, que ato sexual envolve esse neurotransmissor chamado de paixão, você vai entender tudo. Porque a gente vive repetindo a mesma coisa todas as vezes, dentro daquela faixa etária em que os especialistas dizem. Aí dentro da realidade da história que nós estamos contando, a pessoa acha que aquela pessoa não tinha o que essa tem. Não. Não tem a ver com a outra pessoa e não tem a ver com essa pessoa. Tem a ver com você, que estava vivendo uma rotina, estava vivendo uma pressão psicológica muito grande por causa dos filhos. Filhos são bênçãos, filhos são maravilhosos, filhos são sonhos de muitas pessoas, não todos, mas filhos são heranças, mas filhos dão muito trabalho psicológico. Aqui não tem papo torto não, aqui é verdades não ditas. Filhos mudam a rotina de uma pessoa. Muda a rotina de casais. Se as pessoas não se prepararem psicologicamente para ter filhos,
a questão sexual delas vai lá no chão. Porque filhos envolvem investir tempo. Você precisa trabalhar fora ou trabalhar dentro, ou cuidar de filho. Cuidar de filho dá um trabalho, é prazeroso, é maravilhoso, mas dá um trabalho, vai gastando sua energia. Então tudo isso é a realidade, gente. Você aí, que tá com uma pessoa há muitos anos, deixa aqui nos comentários, você não precisa se comprometer não, tá? Não quero que ninguém se comprometa. Mas deixa aqui, tá certo, é verdade não dita mesmo, essa é a realidade, ou eu tô falando besteira? Se eu estiver falando besteira, eu fecho a live aqui agora. Eu termino a live agora. Nós não somos mais adolescentes para enxergar a vida de uma forma como se o ato sexual fosse o mesmo eternamente. Não vai ser com ninguém, gente. Comigo não vai ser. Com você não vai ser. Você pode trocar de 30 pessoas, 50 pessoas durante a sua vida inteira. A vida sexual ela vai continuar tendo altos e baixos e nós precisamos ser maduros o suficiente para entender isso. Nós precisamos ser maduros o suficiente para entender isso. Que a nossa vida sexual ela vai ter altos e baixos. Então, voltando à história, essa pessoa que está conhecendo alguém e está vivendo aquela paixão e está tendo novas experiências sexuais. Não é que talvez o ato sexual com essa pessoa foi melhor. É que com aquela, o tempo foi passando, já não foi ficando mais a mesma coisa. E qualquer outra experiência nova vai te gerar... Óbvio que isso não é uma regra, né? Lembrei de várias histórias aqui que já me contaram. Óbvio que isso não é uma regra. Mas pode te gerar... Nossa! Por causa da paixão. Isso não tem a ver com você, não tem a ver com essa nova pessoa que você está se relacionando, tem a ver com esse neurotransmissor, tem a ver com toda essa questão psicológica que envolve a mente, hormônios, neurotransmissores. Cara, a mente é um labirinto e a nossa mente, sim, ela mobiliza a nossa vida inteira. Ela consegue mudar, transformar, modificar. Aí voltando para a história, aí essa pessoa estava ali vivendo coisas maravilhosas e aí bateu os 2 anos e meio, 3 anos, em que a neurociência diz que a paixão ela tem um tempo de durabilidade. E aí? E agora? Pode acontecer nesse novo relacionamento a mesma coisa que aconteceu naquele relacionamento anterior. Nós precisamos entender que nós não vamos mudar a roda. Quando eu digo nós não vamos mudar a roda, a nossa mente ela tem uma forma de funcionar. Nós podemos, através de terapia, de exercícios, fazer com que aquilo se intensifique, diminua, mas nós não vamos conseguir mudar. Se essa pessoa que agora está em um novo relacionamento, que está vivendo o ápice da paixão, o ápice da vida sexual de novo, não fizer coisas, usar subterfúgios para alimentar a paixão, ela vai cair na mesma rotina que aquele relacionamento que ela estava. Ela vai cair na mesma realidade sexual, porque naturalmente os anos vão levando, roubando, tirando o apetite sexual, vão diminuindo a dopamina, vão trazendo o equilíbrio para a ocitocina, que é o que dá a temperatura entre frio e calor, aquilo que a gente sente. Nós vamos nos tornando mais maduros, só que isso acaba roubando. Tudo isso que nós estamos falando até agora acaba roubando o nosso apetite sexual. Mas a questão é, até quando nós vamos viver em busca desse prazer externo? É aqui que eu queria chegar. Até quando nós vamos pensar e achar que são os outros que podem nos proporcionar esse prazer? Até quando? Porque se você que é homem começar a estudar o corpo de uma figura feminina, aquilo que envolve a sexualidade, você vai descobrir pontos da sua parceira que já existem.
Vou repetir. E você que é mulher, se você estudar o corpo do seu parceiro, mulher é mais inteligente nesse aspecto. Você pode tocar em pontos do seu parceiro que vão trazer novas sensações. Você pode tocar até de forma diferente. Mas esse prazer que vai trazer novas sensações já existe no corpo dele e já existe no corpo dela. Tá lá. Então, se o meu libido diminuiu, se a frequência sexual nossa diminuiu, velho, ok, isso pode acontecer. Isso é até natural com que aconteça. Porque a paixão tem a durabilidade de 2 anos e meio, no máximo 3 anos. Depois disso, você precisa ficar alimentando ela. Você precisa ficar fazendo coisas para gerar paixão de novo e gerar paixão de novo. Nós somos maduros para entender isso. Mas quando a gente entender que o meu parceiro, a minha parceira, tem coisas no corpo dela e na alma dela que pode despertar esse tal dopamina que envolve diretamente essa questão sexual, o orgasmo, nós vamos entender que orgasmo ele não tem a ver só com o ato sexual. O orgasmo ele não tem a ver só com o ato sexual. Nós estamos já quase terminando a nossa live e estamos entrando nos pontos principais e maravilhosos sobre a vida sexual. O orgasmo não tem a ver só com o ato sexual. Pasme você, mas é comprovado por especialistas que pessoas conseguem chegar a orgasmos sem receber nenhum toque no seu corpo. Deixa aqui nos comentários, você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar sobre isso? Existem pessoas que conseguem chegar ao orgasmo sem receber um toque no seu corpo. O orgasmo, ele é conectado a algo tão físico que nós chamamos de corpo. E o corpo, ele tem terminações nervosas. E essas terminações nervosas são coligadas aos nossos neurotransmissores e aos nossos hormônios. E é esse conjunto que gera a explosão que nós chamamos de orgasmo, de prazer extremo. Mas esse prazer extremo, ele não é conectado só ao ato sexual corporal. E talvez esteja faltando isso para os casais que têm uma vida sexual ativa há muitos anos. Esteja faltando a conexão de alma. Não é nem quando você se perde corporalmente com um parceiro que essa questão sexual diminui. É quando a sua conexão de alma com o seu parceiro, ele se desconecta. Aí, vou até tomar um vinho depois dessa. Sexualidade, vida sexual, é muito mais do que sobre corpo. E tá aqui algumas explicações do porquê. Do porquê que nós perdemos o apetite sexual conforme o tempo vai passando. E a sociedade coloca como se isso fosse... como ninguém fala sobre isso, quase ninguém, porque tem muitos sexólogos que abrangem esses temas, como quase ninguém da sociedade fala sobre isso, quem vive essa realidade de já não sentir mais esse prazer extremo com o meu parceiro que eu tenho muitos anos, parece que o errado sou eu. A sociedade medíocre coloca nos seus posts, nos seus stories, como se suas vidas sexuais fossem excepcionais. E aí faz algumas pessoas se sentirem completamente fora do contexto. Velho, não é possível. Só eu que vivo essa realidade? Segundo especialistas, 70% da população mundial desconhecem o que é um orgasmo, um prazer extremo. Existem, durante esses 10 anos palestrando, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas. Vem cá, você... Óbvio que pessoas que eu tinha liberdade. E na maioria das vezes, no final da palestra, nós tínhamos um papo aberto, um papo de perguntas e respostas.
E aí eu jogava no ar. Vem cá, você já... Quem é que pode me definir assim o que é o orgasmo? O que é esse prazer extremo? E pasme, a maioria das pessoas ficavam com dúvida. Ah, eu ia falar um negócio aqui, mas eu não sei se é isso. Bom, se você ia falar um negócio aqui, mas você não sabe se é isso, isso significa que talvez você não sabe o que é um orgasmo. Talvez você não sabe o que é esse prazer extremo. E calma, não tem problema nenhum em não saber. Ninguém nasce sabendo. Mas por causa de uma opressão social e de um tabu social, 70% da população mundial nunca tiveram um orgasmo. A maioria das pessoas ainda confundem lubrificação com orgasmo. É sério. Eu não estou brincando. Ei, vem cá. Chega pertinho aqui. Eu não estou brincando, é sério. Especialistas dizem que 70% dessas pessoas confundem lubrificação que acontece naturalmente por causa dos neurotransmissores, dos hormônios, porque é uma questão que desce. Enquanto os homens precisam né, uns 20, 10% de sangue na sua parte íntima, a mulher precisa de 200. Então é uma questão que envolve o corpo, envolve a alma, envolve os neurotransmissores, mas 70% da população não sabe distinguir uma lubrificação natural, porque a lubrificação ela tem intensidade, às vezes vem pouca, só que às vezes vem muita, e dependendo do que a mulher esteja sentindo, o casal pode confundir aquilo com um orgasmo. 70% da população mundial ainda, segundo especialistas, não sabem o que é um orgasmo de fato. Isso é muito triste. Isso é muito triste. O primeiro fato que envolve esse assunto é a ausência de conversa sobre educação sexual entre o casal. Os casais têm muita dificuldade de conversar sobre sexo, sobre educação sexual. Eu não estou dizendo chegar lá na hora e falar meio quilo de besteirinha, meio quilo de groselinha. Não. Eu estou falando em investir tempo, sair para lanchar, para jantar e conversar sobre... Cara, será que realmente você gosta disso? Porque assim, eu tentei fazer uma leitura e tem coisas que eu faço em você e eu percebo que o seu corpo ele rejeita. Mas você nunca me disse não, você nunca me disse para, você nunca me disse eu não gosto. Então existem sim dúvidas seríssimas sobre sexo entre os casais. E a gente descobre essas questões quando a gente faz tags. Eu tenho meu segundo canal lá no YouTube, Rafael Basílio Aleatório. Em breve vai vir muitas tags com casais. Nessas tags a gente faz algumas perguntas. E aí eu faço uma pergunta e esse casal ele precisa levantar a plaquinha na mesma hora, sem os dois saberem quais são as respostas. E é incrível como os casais eles não se conhecem. Bota aqui, gente, nos comentários. Estou falando besteira? É incrível como existem coisas sexuais de ambos que eles nunca sentaram para conversar e não fazem a mínima ideia. Porque socialmente nós estamos acostumados a trabalhar muito, a chegar em casa cansado, a comer, deitar, dormir para acordar no outro dia e trabalhar. Então quando os casais eles querem ter relação sexual, eles simplesmente se tocam. Eles começam a apertar a mão, a puxar, a abraçar mais, a beijar mais. Aí o outro entende que o seu companheiro, a sua companheira quer, naquele momento, ter uma relação sexual. Então, olha como os casais, e eu tô falando de gente que mora na mesma casa. Nós estamos falando de casais que já não se procuram mais corpo a corpo. Calma. Nós somos maduros para entender que a vida não é fácil. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que estudar, tem que cuidar de casa, tem que não sei o quê. E isso envolve um cansaço psicológico. Mas eu estou trazendo aqui uma analogia de que até os casais, esse assunto é tão sério que a gente está falando, que até os casais, quando eles querem ter relação sexual, eles se tocam.
E na maioria das vezes, eles só se tocam, eles só se abraçam, eles só se beijam quando eles querem ter uma relação sexual. Isso é uma realidade. Imagine conversar sobre educação sexual. Então isso é algo para a gente parar e pensar. Será que de fato o meu parceiro, a minha parceira, ela sente esse prazer todo que eu acho que ela sente? Porque, gente, tem uma questão aqui muito séria. Especialistas do Instituto de Pesquisa Clínica, eles dizem que 42% da população brasileira, uma pesquisa do Brasil, afirmam que costumam ter dificuldade de falar a verdade para o seu parceiro. E 79% da população brasileira já fingiram ter um ápice de orgasmo ou de prazer em uma relação a dois. Segundo esses pesquisadores, 79% das pessoas já fingiram ter orgasmo ou fingiram estar sentindo uma questão prazerosa muito grande só para não... Aí é que começa. 30% fez isso para agradar o seu parceiro. Desses 79% que já fingiram orgasmos e um prazer extremo, por quê? Por quê? Especialistas dizem que 30% fez isso para agradar o parceiro. Ah, já que meu parceiro me procurou, minha parceira me procurou e é ele que quer, tá? Então vou fingir aqui para ele. Foi ele. Ele nem perguntou se eu queria, ele chegou abraçando, beijando e quando eu vi já tava lá. Tô falando de casal. 53%, segundo esses pesquisadores, usam a justificativa que é pro ato sexual terminar logo. Chega a ser engraçado. 53% usam a justificativa de que eles fingem orgasmo, fingem esse prazer extremo pro ato sexual terminar logo. Já que ele não está na mesma vibe, na mesma energia sexual que o seu parceiro está. Olha como não há diálogo, gente, nas relações sobre sexo. Já 17% dos entrevistados nessa enquete, nessa pesquisa desses especialistas, 17% da população brasileira finge orgasmo, finge prazer extremo para evitar explicações. Então, tipo, meu parceiro ou minha parceira tá afim, eu já não tô tão afim. Aí, segundo essa pesquisa, 17% da população finge orgasmo, finge estar sentindo prazer para não ter que dar explicação pro meu parceiro que tipo assim, velho, cara, lindo, você tá me desejando, você tá querendo sentir um prazer extremo, mas eu não tô na mesma vibe. 17% da população finge orgasmo, finge estar sentindo prazer na hora H para evitar explicações, para evitar falar assim, velho, tu tá fazendo uns negócios que eu não gosto, e aí vamos sentar e conversar? Para evitar esse tipo de conversa, que para a maioria das pessoas, já ia dar resposta aqui para uma outra questão. Então, vamos já pular para uma outra. 15% desses 79% de pessoas que fingem orgasmo, fingem estar sentindo prazer na hora H, 15% faz isso para evitar o constrangimento. Eu tenho que tomar mais um gole de vinho depois dessa. Pra gente concluir essa live, 15% dos 79% de pessoas que fingem orgasmo, que fingem estar sentindo prazer intenso em uma relação sexual, 15% fazem isso para evitar constrangimento. Olha como o tabu sexual, não só social,
mas também pessoal e coletivo nas suas relações, ainda é um tabu. E 8% preferem não responder por que fingem orgasmo e por que fingem estar sentindo prazer com seu parceiro e uma relação sexual. Mas a realidade é que os especialistas desse instituto clínico aqui do Brasil, eles dizem que 79% das pessoas costumam fingir estar sentindo orgasmo ou prazer intenso nas suas relações sexuais. Daí a necessidade de você sentar com seu parceiro, com a sua parceira, para conversar sobre sexo. Porque talvez você pode estar sendo enganado e não sabe. Eu tenho certeza que o meu parceiro, que a minha parceira, chega ao ápice do prazer. Será? Não é isso que especialistas dizem. Eu tenho certeza que a minha parceira, que o meu parceiro, ele chega ao ápice do prazer. Será? Não é isso que especialistas dizem. O que vai facilitar essa questão sexual ativa ou passiva que a sociedade, que o mundo busca, que é o prazer sexual intenso, extremo, que é o ápice do orgasmo, se tem um segredo para isso, óbvio que não existe segredo, mas se tem um caminho para isso, o caminho é o diálogo. Rafa, eu me sinto tão infantil tendo que sentar com o meu parceiro, com a minha parceira para conversar sobre sexo. Pelo amor de Deus, como é que ele não sabe? Como é que ela não sabe? Se ele sentar com você para te fazer algumas perguntas, se ela sentar com você para te fazer algumas perguntas da preferência dele, da preferência dela, você vai descobrir que nem você sabe. Então por que tanto tabu para conversar sobre sexo entre o casal? Nós julgamos ter tanta intimidade como casais. Porque casais têm intimidade, porque é a intimidade que forma o casal. Que intimidade é essa? Que não nos conduz, que não nos leva a conversar abertamente sobre sexo? Que as mulheres não conseguem, se sentem constrangidas a falar para os homens, velho, não tá bom. Não é assim que eu gosto. Não curto isso. Por conta de um machismo estrutural, por conta de um tabu social. Que intimidade é essa? Então, se nós queremos, dentro dessa live sobre verdades não ditas, sobre educação sexual, o caminho para a vida sexual é e sempre vai ser buscar o diálogo. Porque a diminuição da dopamina, que é o neurotransmissor ligado à paixão, segundo os neurocientistas, está diretamente ligada ao sexo. E a paixão, a dopamina, ela tende a diminuir conforme os anos vão passando. Então calma, fica tranquilo. Não precisa... calma, todo mundo passa por isso e todo mundo vai passar por isso. É super natural essa experiência dos hormônios diminuírem com os anos. Ainda mais se você tiver 3 anos de casado, 6 anos com a mesma pessoa, 4 anos com a mesma pessoa, 15 anos com a mesma pessoa, 20 anos com a mesma pessoa. O costume começa a roubar. A rotina começa a roubar essa paixão, essa dopamina, esse prazer. Você precisa ir construindo com o seu parceiro, com a sua parceira, através do diálogo. Olha só, velho, vamos bater um papo aqui? Ou a gente conversa ou a gente vai para terapia de casal. E também não precisa ter tabu não para terapia. Todos nós precisamos de terapia. Ter um especialista de fora que enxergue a nossa realidade é importante, porque a gente se sabota muito. Então, meu companheiro, minha companheira, ou a gente senta para conversar sobre educação sexual, sobre sexo, ou a gente vai buscar um especialista, porque do jeito que tá, não dá. Nós não somos mais crianças, não somos mais adolescentes para estar com aquele fogo todo aceso, tá? Nós somos maduros. Então nós já estamos 5 anos juntos, 4 anos juntos, 6 anos juntos, 10, 15, 20, 30 anos juntos, e nós precisamos fazer algumas coisas para mudar a nossa rotina, para se encontrar de novo sexualmente, para alimentar a paixão, porque a paixão ela pode ser alimentada, diz os especialistas.
Existem várias formas de você ativar a paixão, alimentar a paixão, mas entenda, naturalmente, esse neurotransmissor, esse hormônio, ele vai diminuir com o tempo. Porque a nossa vida não contribui para que a nossa saúde sexual se mantenha estabilizada. A gente trabalha muito, nós acordamos muito cedo, dormimos tarde, não nos alimentamos bem. Então nada contribui para a gente ter uma vida sexual ativa. Nós passamos mais tempo fora de casa do que dentro de casa com o nosso companheiro. Então naturalmente esses neurotransmissores vão diminuir, mas nós podemos fazer coisas que vão aumentar a libido, aumentar essa questão sexual, aumentar a dopamina, aumentar a sensação de prazer. Não existe caso perdido. Mas sobre esse quesito, educação sexual, sexologia, sexo, o diálogo, ele é fundamental. Então, para você que chegou agora, nós já estamos concluindo essa live, Verdades Não Ditas sobre Educação Sexual. E nós respondemos bastante perguntas nessa live. Uma delas foi, por que com os anos o apetite sexual ele diminui? Quanto mais tempo de casado, quanto mais tempo com a mesma pessoa, mais esse apetite sexual diminui. Então, se você quer saber sobre isso, eu vou deixar a live aqui, assiste a live lá. Nós vamos postar os cortes dessa live para ficar mais fácil para você assistir. Se inscreva no nosso Instagram aqui, ó, vai ter bastante live sobre esse assunto. Se inscreva no meu segundo canal do YouTube, Rafael Basílio Aleatório. Nós temos vídeos abertos, conversa sobre educação sexual, bastante vídeos sobre react para você rir, porque rir é uma terapia e nós estamos precisando rir bastante. E no meu primeiro canal, Rafael Basílio Oficial, lá só vai ter vídeos técnicos sobre ciência, psicologia, neurociência e etc. Então, foi um grande prazer conversar com vocês, tá? Quero agradecer a você que apareceu nessa live e você que vai assistir essa live depois. Nós finalizamos agora a nossa live sobre verdades não ditas, educação sexual e sexologia. Assiste aqui que ela vai continuar no IGTV.